Jesus. Amém. Deus abençoe o grupo de louvor. Que tremendo, né? Que louvores tremendo. É fácil você falar, me quebra. Mas você ter preparado para Deus te quebrar? Quebrar o vaso quebrado na mão do oleiro, lá de Jeremias 18. E o vaso se quebrou na mão do oleiro. Para Deus refazer, muitas das vezes é necessário quebrar. Mas nem todo mundo quer passar o processo. E dói. Ser quebrado dói. Amém? Quero que vocês abram a Bíblia de vocês, Isaías 22, 22. Passa por vento, passa pelo sol, passa pelo fogo, mas é
vestibular. Aí ele fica em casa estudando. Na hora ele bate o pé. Mas quando ele vê o nome dele lá nas primeiras cabeças, ele fala: que bom que eu obedeci. Você recebe o nome de Jesus. Ah não, eu faço o que eu quero, eu não vou sacrificar. Eu quero beber, cair e levantar. Você vai ser o último da fila. Sem sacrifício não tem resposta. Não se precipite. Sacrifício é vaso. Tem dia que o vaso vai subir aqui quebrado, mas é vaso. Deus não quer estrela. Deus não chamou estrela. Ele chamou vaso. Vaso. Pode pôr a roupa de brilho, pode fazer o que for. Eu posso pentear o meu cabelo, eu posso continuar do lado de cá, posso colocar ouro, posso colocar prata, mas se eu não tiver na posição de vaso, nada disso adianta. E tem pessoas aqui que Deus manda pregar. Cuidado com a tua decisão, que você pode pôr toda a tua família a perder. Tem pessoas aqui que você falou assim para mim, está chegando no fim. Eu vou desistir de tudo. Lembra que você pode ser um Jonas. E aí você sai da direção de Deus e o vento vai bater no barco. Pessoas inocentes pode pagar por causa da decisão dos outros. Quer ir? Vai. Mas não é de Deus. Não é o que Deus tem. Quer sair? Saia. Mas não é a direção que Deus tem para você. Então, muito cuidado com decisões precipitadas. Para depois você não ter que sacrificar. E a Oxalá, aqueles que se humilham perante Deus, não perante o homem, e usa marcha ré e volta atrás com vida e com a família viva. Porque muitos saíram da presença de Deus e não tiveram mais chance de voltar. E o diabo está com a boca aberta, ó, só esperando um que ele possa tragar. Ele não quer tirar você da igreja. Igreja tem muitas. Ele quer tirar você da presença de Deus. Porque quando você desobedecer a Deus e sair da direção, o diabo vai dizer: falei que não era vaso, porque vaso suporta. Azeitona suporta a presa, a fria, a quente. Quem não é vaso, que não tem óleo, não suporta, estoura. E Deus fala que quer desbloquear, que está bloqueado na tua vida, suporta. Ah, mas eu estou chorando, eu estou sofrendo, eu estou humilhado, e Deus não chamou ninguém para ser estrela. Ele falou: vou colocar no meio de lobo e escorpião. Você está achando que você vai ter amiguinha? Que você vai ter fofinha? Que você vai ter companheirinho? Deus manda pegar no meio de lobo e escorpião. Vou te colocar no meio de Judas. E você vai ter que ser vaso no meio deles. Sabe por quê? Porque no meio do monte de Judas, o vaso se sobressai. Cuidado com a decisão fora do tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Viu? Muito cuidado com quem te dá conselhos. Cuidado com os seus conselheiros. Se não tem ninguém para falar, busca a palavra. Mas tem pessoas que estão por um fio, para desandar. Sabe o que é desandar? Cair, ó, pof, e não ter mais jeito. E a promessa é para os vivos, viu? Não adianta depois lá no velório ungir de fundo, não. Promessa é para nós que estamos vivos. Então não desanime, em nome de Jesus. Nós estamos na campanha do desbloqueio. Queria chamar a missionária Rosângela para estar louvando ao Senhor. Você vai receber um envelopinho desse aqui, ó, para você colocar o seu pedido que você quer que seja desbloqueado, amém? Oh, Deus é fiel. Aleluia. Depois eu vou contar um testemunho por uma irmã que tem vergonha. Ela colocou no primeiro dia já, e Deus já deu a vitória para ela. Coisa grande, coisa grande. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. No primeiro dia também eu recebi minha vitória do desbloqueio, né? Eu estava com uma gripe muito forte, eu tentava
ensaiar em casa e não ia. Até eu falei pro meu esposo, eu falei assim, meu ministério de louvor está acabado, eu não consigo mais louvar. Daí eu cheguei aqui, fiz no primeiro dia, coloquei, Senhor, eu quero desbloqueio, porque eu nasci para te adorar, eu nasci para louvar o teu nome. Não canto, eu adoro o Senhor. Então, eu quero a cada dia mais adorar o nome do Senhor. E naquele dia eu consegui louvar sem tossir, sem engasgar, para a glória do Senhor. E para mim foi uma vitória. Então, o que muitas das vezes é mínimo para mim, né? A gente acha que é mínimo, mas é grande aos olhos do Senhor. Amém? E eu quero te dizer nesta noite, não desista, porque o Senhor Ele tem visto as tuas lágrimas. Aleluia. Se você tem chorado, saiba que o Senhor responde a oração de quem chora. Nunca fique triste. Deus só prova a esperança. Levanta as suas mãos e glorifique o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Você chorou, você pediu tanto. Quem quiser envelope da sobreira pode passar em nome de Jesus. Precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Não pensa não, mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões.
irmã Janete, ela fez várias campanhas, mas dessa aqui do desbloqueio, ela começou no dia 28. Ela colocou aqui e ela tinha 17 negativas para se aposentar. Fica de pé, irmão, para o povo te conhecer. E hoje ela me ligou, ela está aposentada para a glória de Deus. 17 negativas para receber tudo com o profetizo, irmão. Levanta as mãos. Vai receber um montante, te diz Deus. Deus é fiel na sua vida, filha. Aleluia, glória. Deus é fiel, né, gente? 17 negativas. Pegou o envelope, fez várias campanhas. Você não pegou o teu ainda? Você não pegou o seu, pega. Pastor, não tem oferta, não precisa. Agora, se você tem, não quer dar, é você e Deus. Mas se você não tem, faça o seu pedido. Para nós queimar na mata, nós não vamos olhar quem tem e quem não tem. As irmãs que contam, elas não põem para mim, pastor, esse tinha, esse não tinha. Todos vão na mesma caixinha, aguardando o dia de queima. Amém? A irmã Linda mira lá no fundo. Levanta as mãos, a direita, a Linda lá. Assim te diz o Senhor, por esses dias assinará os papéis. Porque o Senhor não esqueceu do que te prometeu. O adversário está furioso. Mas o Senhor é aquele que prometeu para ti enviar algo e faz tempo. Ele manda dizer para ti: faça a campanha do desbloqueio. Porque muitas das vezes tu pensou: não, Senhor, eu acho que não vai dar. Eu acho que isso, Senhor, eu tenho que desistir. E o Senhor manda você: não desista. Olha, irmã, 17 negativas. E o Senhor deu a vitória. E eu vi você assinando os papéis. Vai ser resposta de campanha. Vai ser resposta da tua boca no pó. Assim te diz o Senhor. E a igreja que crê bate palma para Jesus. Eu quero dar uma oportunidade para o irmão Américo. Mas antes, quando o irmão Américo se prepara, você esqueceu até seu amiguinho para trás. Eu queria chamar aqui na frente para me orar. Pode subir, irmão Américo. Pessoas com problema no fígado, boca amarga. Hoje nós podemos esquecer que é o nosso culto, que eu me preparo para Deus me usar na cura. É porque nós estamos em campanha que eu vou esquecer do culto. Boca amarga, ânsia de vômito, é fígado. Quero que você venha aqui na frente e pedir para as missionárias. Cadê você? Ai, pastor, fiquei com vergonha, não vou lá. No final do culto não vem, não. Eu vou estar cansada, eu quero descansar. A hora é agora. A primeira vida já está aqui. A boca pastosa. Todo mundo quando acorda de manhã, já é um gosto ruim, mas está pior. Está pior do que o normal. Você sabe que está. Cadê você? O Senhor quer te curar. Pode ungir elas. Olha lá, quantas pessoas com problema. Deus me mostraram. Começo de cirrose, intoxicação alimentar, comidas que você comeu há 7 dias ainda não digeriu. Cadê você? O Espírito Santo não se engana. O Espírito Santo, Mateus, nunca vai envergonhar o profeta. Mas também não venha só para fazer o feliz, não venha porque você ouviu a voz do teu pastor. E o verdadeiro pastor aqui se chama Jesus de Nazaré. Só estou aqui para fazer alguma coisa para ele, até ele deixar. Todo problema
Jesus, problema do fígado, todo mal, pega a bagagem, sai da vida delas, sai da vesícula, sai do fígado. Pessoas que passar até na cirurgia aqui, se você crê, Deus vai te curar nesta noite. Ele tem vesícula nova para dar. Estava tudo marcado. Essas pedras aí vai sair. Todo o problema que o remédio intoxicou, em nome de Jesus, sai do pâncreas, do fígado. Mas Deus me fala do fígado. Vai sair da vesícula e do fígado. Da vesícula é grudada no fígado, viu, igreja? Em nome de Jesus, pega toda a tua bagaceira. Põe a mão, todos vocês, no fígado. É mais ou menos aqui, nessa altura. Põe as mãos assim. Em nome de Jesus, fala, em nome de Jesus. Eu não aceito sair daqui desse jeito. Eu quero voltar a me alimentar, comer o que eu quero. E no nome de Jesus, todo mal, seja físico ou espiritual, adquirido ou mandado, em nome de Jesus, a igreja diz: sai, sai, sai. Sejam curadas. A igreja pode bater palma para si. Vocês não vão vomitar. Deus está curando vocês. Pessoas que comeram vesículas que estavam cheias de pedra. O nome médico já está com oportunidade, em nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? O Senhor já está falando desde o começo, e eu peguei a minha parte, e eu estava ali, e o Senhor tocou no meu coração, usando a pastora, e o Senhor fez eu abrir Salmos 23, e diz assim: a felicidade de quem teme ao Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da tua justiça, e por o teu amor, do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal alguns, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor fala aqui que a gente tem que confiar nele, porque as promessas do Senhor estão de pé. O Senhor, ele não é homem e nem filho do homem para que minta. Mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, confia no Senhor, porque a gente é como criança que tem aquele louvor: quero ser como criança. E o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor, ele pega nas nossas mãos e ele nos guia. Ele que nos caminha, né, na presença dele. Eu já não tenho meu pai, o único pai que eu tenho mora no céu, que é o Senhor que me guarda todos os dias. Então eu e você tem que confiar nas promessas, porque a promessa não morreu ainda, e o Senhor está com a gente. É Ele que vai dar a sabedoria, Ele que vai dar o dom, é Ele que vai te guiar pela sombra da morte. Você não pode temer, porque o Senhor está contigo, o Senhor está comigo. Mesmo que você esteja quebrado como vaso, fala para o Senhor te refazer de novo. Que eu falei para o Senhor: Senhor, me refaça, porque essa semana eu passei uma prova, Pai. Se for preciso, me refaça de novo.
porque só o Senhor, o ser humano é falho, o ser humano é pecador. Deus, Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar, mesmo que teu pai e a tua mãe te abandonem, o Senhor não vai te abandonar. Povo de Deus, o Senhor está falando desde o começo do culto. Eu peguei a minha parte e Ele tem muito para falar ainda. Mesmo que você esteja passando essa luta, o Senhor está contigo. Você vai passar pela prova dando glória a Deus, porque o Senhor, Ele que te julga, Ele que te cuida. Senhor, cuida de nós, papai. Guia-me, Senhor, na tua presença, que os meus pés, Senhor, não venham vacilar, que eu não venha olhar para a direita nem para a esquerda, papai. Senhor, que eu venha olhar para o céu, porque é do céu que vem o meu socorro, Pai. Afirma, Senhor, a minha casa numa rocha, papai. Posso contar um testemunho rápido, pastora? Irmãos, eu estava fazendo uma obra lá em casa e ficou 28 dias. E Deus é misericordioso, que o irmão Adão estava fazendo a obra lá e ele caiu. E o Senhor livrou ele da morte. E ali, irmãos, eu fiquei muito triste, porque eu falei, pai, por que foi acontecer isso com ele? E o Senhor falou assim, eu livrei ele da morte, porque de ir para outro lugar e eu descer ele à sepultura. Então o Senhor permitiu que ele caísse lá em casa. E ali eu comecei a trabalhar, fazer o serviço que ele ia fazer, eu comecei a fazer. E aí eu falei, nossa, que difícil, como que tem que ser valorizado uma pessoa, né, profissional na área de pintura. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. É difícil você reformar, é difícil você reconstruir, recomeçar. Ele falou, começa a ver como que as pessoas chegam dentro da minha casa, e aí as pessoas querem da noite para o dia um milagre. O Senhor faz um milagre da noite para o dia, mas primeiro a gente tem que começar a se reformar, a se modelar, a se purificar, a lavar nossa alma, lavar o nosso corpo, esquecer da vida do mundo. E ali o Senhor foi ministrando, e eu falava assim para a Rose, falava, nossa, é difícil. Eu falava, meu Deus, como que é difícil. E o Senhor me apertando, porque o Senhor estava falando comigo. Porque muitas das vezes, irmão, eu esqueço que eu sou crente, porque eu me revolto. E aí eu falo, Senhor, o Senhor fala, não, você não faz parte desse mundo, você é de outro mundo. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. É fácil amar o próximo? Mentira! Porque o próximo é você mesmo. É difícil a gente se amar, irmãos. Você se dedica para o próximo, mas você nunca se dedica para você. Começa a se dedicar mais para você dar o teu melhor para Deus. Assim o Senhor ministrou no meu coração. E eu falei, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Eu quero que o Senhor me enche, papai. E eu falei para o Senhor essa semana, Senhor, eu vou preparar um holocausto que nunca foi preparado, que vai ser incondicional, papai. E eu creio que o teu desbloqueio o Senhor vai receber. E Ele vai desbloquear. E eu creio nisso. Eu agradeço aqui a oportunidade. Ele agradecer. Ele precisa de um abraço de pai. Às vezes você precisa só de um abraço. Tem dia que você precisa só de um abraço, né? Estou aqui, ó. Sou muita coisa, mas estou aqui, te abraço. Será que essa pessoa do seu lado não precisa de um abraço? Irmã Fran, o Senhor falava comigo agora que eu estava sentada ali, e eu vi você aí. E o Senhor fala assim que feriram o seu coração.
Alguém te pedirá perdão, filha. Mas não deixe o inimigo se andar. Essas duas cadeiras estão vagas aqui. Senta aqui. Que o Senhor quer você aqui. Vem com o Senhor. Você pode bater palma para você. Não adianta você se esconder, que você pode sentar aqui na frente. O inimigo não vai te parar. Poucas vezes Deus me usou para falar com ela. Mas todo bloqueio, olha aqui para mim, não se distrai com palavras, fica firme na fé. A enfermidade não vai impedir você de gerar. As lutas não vão impedir, as opiniões, sabe de quem não vai impedir. Jesus na cruz falou assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que diz. Alegra teu coração, filho. Dá um abraço nela, você está mais perto dela. Você pode ir numa caverna, Deus vai mandar você sair. O lugarzinho dela é ali, ó, não é lá no fundo. Nada contra quem está aí já. Mas ela chega cedo, ela é esperta, vê tudo, ou pega um pouco, tem uma câmera. Mas daí a menina fica moada, a gente sente. A gente sente. Amém, filha? Não importa. Vira a página. Daqui para frente. Eu sempre falo, gente, se mudar, falando outro assunto agora, se bloqueia. Se adianta você mudar de igreja para fugir do problema, lá vai ter fofoqueiro também. Não vai, ou não, só aqui que tem. Não, aqui não tem, né? Glória a Deus. Lá vai ter contendeiro também. Abelhudo também. Sim ou não? Cidinho, você sabe o que é cidinho? Desaparecido, né, Mateus? Vai ter um cidinho, vai ou não, irmão Fábio? Já foi de outra igreja, tinha problema ou não? Tem muito. Não, aqui tem pouco, irmão. Eu fui de uma igreja que saíram do soco, dois irmãos, falei, sangue de Jesus tem poder. Então não adianta. A não ser que o Senhor tenha uma obra para você, Ele vai falar no nosso coração. Mas não adianta você fugir. Não é verdade, não, Kilder? Toda igreja tem problema, não tem? O que não pode deixar de ter na igreja é milagre. Ter problema vai ter. São, 200, 300 cabeças diferentes, no mesmo ambiente, o cão cutucando. Como é que não vai ter problema? Ah, porque eu vou sair, porque ninguém me ama. Não, meus queridos. Você se ama primeiro, como o irmão Américo falou. Depois você se ama primeiro e depois se ama o seu próximo. Aí aquele amor que você enviar, ele vai voltar. É assim que funciona. Claro, tem pessoas mais amarguinhas, né? Gilosinho. Amém, faz parte também. Nem todas as ovelhas vão ser doces. Tem ovelha de Giló. Todo dia ela chega assim, ó, bicuda. Mas faz parte. Você é Giló, Luana? Não, né? Então tá melhorando, né? Tem aquele mais doce, tem aquele que tem que ter mais atenção. Ele fala que está esquecendo dele. Tem aquele que Deus me livre, você postar uma foto com o irmão, não postar com ele, você está condenado pro resto da vida. Acabou a tua vida. Mas postou com aquele, eu fiquei de fora. É assim na igreja, no trabalho, na família. Então, não se precipite, porque problema tem em todo lugar. Mas creia que Deus é que vai dar a vitória. Amém? Eu já fui, vaguei de igreja em igreja, só luta. Teve um dia que eu estava com uma pilha de voto na minha casa, não paguei nenhum. Porque toda semana eu ia na igreja e pegava os envelopes de voto. Deus e amor, congregação. Eu estava procurando algo fora, mas que só estava em Deus. Então um segredo para nós desbloquear também, já vamos passar a palavra, de muita coisa que vale para mim e para você. Olhar somente para o que se você olhar para mim, você vai cair, se eu olhar para você, eu vou cair. Mas quando a gente olha para Deus, a não ser um caso grave, tem uma pessoa que está no adultério, está ali roubando, aí é diferente. Mas se você olhar, você é zangado, né, missionária Fátima? Você é falante, você é resmungão, e ver isso, e querer por causa disso, então que talvez não te cumprimentou, não te beijou, abraçou um, mas só deu a mão pro outro, você vai endoidar. Porque em todo lugar tem. Em todo lugar tem. Então, aceita. Talvez o que Deus tem para mim e para você é isso. E vamos fazer o quê? Nós vamos
Deus abençoe todas as visitas que estão aqui em nosso meio. No nome santo do Senhor Jesus. Eu quero dar uma oportunidade para tirar a oferta para a Orcilene nessa noite. A Orcilene é um orgulho para nós, né? Uma diaconisa. Mateus, pode estar frio, ela vem. Pode estar, ela só não veio enferma porque não podia, que era Covid. Mas ela, se você falar, vamos na mata, ela vai. Vamos escalar a montanha, ela vai. Orci fica de pé, ela fica. Orci senta, ela senta. Pensa, e olha, depois que ela entrou na coreografia, ela se soltou mais, né, Claudiana? Ela é uma bênção. Olhem pela vida da Orci, porque ela tem as guerras dela, tem os filhos dela, ela é pai, ela é mãe. Essa menina aqui, não é porque ela está aqui, não. Desde a igrejinha eu falo para você, não fala? Desde a igrejinha eu falo para ela isso. De vez em quando eu passo na casa dela, um beijinho na força, correndo. Orci, vem aqui, ó, de volta. Mas assim é uma menina que nós temos que orar por ela, né? Todos os obreiros assim, amam ela, Mateus. Então, é uma menina abençoada. Que Deus te abençoe. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus fala para você que tem que cuidar, que Ele tem livrado. E continua orando lá, porque tem porta nova chegando, não nos deu. Deus vai tirar a mariposa para andar à noite. Deus vai tirar a de dia. O nome do Senhor vai ser glorificado. Vocês podem, Jesus. Os obreiros recolhem as ofertas da casa do Senhor. Eu salvo a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já
Aleluia. Deus é muito bom. Ele tem confirmado a palavra por esses dias e tem confirmado ainda hoje. Deus é muito bom. Amém? Vamos estar falando um pouquinho então sobre desbloqueando o chamado. Quem foi chamado pelo Senhor aí? Quem foi? Quem foi? Poucos chamados ou muitos chamados? O Senhor sempre chama. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Desbloqueando o chamado. Às vezes temos uma dificuldade um pouco, porque às vezes a gente não entende o nosso chamado, ou às vezes estou fazendo uma coisa que ainda não está legal, então eu começo a perceber que não é o meu chamado. Não escuto o Senhor como deveria para entender o que Ele chamou. Vamos abrir então em Lucas 5, que aí explica, vamos ter exemplo de um chamado. E esse chamado foi interessante, chamou a vida de Pedro. Mas existia um processo, eu quero falar sobre o processo do chamado. Para poder a gente desbloquear o chamado, é necessário a gente entender como é o processo. O interessante é que muitas das vezes a gente entende que o chamado é quando eu começo a trabalhar com alguma coisa, trabalhar com uma obra. Um exemplo seria, por exemplo, eu tenho um desejo muito grande de trabalhar numa empresa. Então todo dia eu levanto de manhã, vou naquela empresa, adentro a ela e começo a trabalhar. E aí no final do dia eu saio. Mas eu não pertenço à empresa. Eu não sou funcionário da empresa. Eu não fui chamado pelo dono da empresa. Então eu quero convencer o dono que o meu serviço é tão bom para eu poder ser chamado. E às vezes, muitas vezes, na casa do Senhor é dessa forma. A gente quer mostrar serviço, quer mostrar o que eu sei, mas Jesus não te chamou para isso. Ele te chamou para outras funções. Por isso que é tão pesado, tão difícil. Por isso que você entristece. Senhor, eu estou fazendo tantas coisas. Mas é porque você talvez não esteja no seu chamado. Então vamos ver um pouquinho sobre a vida de Pedro, como que foi o processo, e a gente começa a entender como que é esse chamado. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Lucas 5: e aconteceu que, se apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, estavam terminando o seu trabalho. E então, num dos barcos era de Simão, e pedindo que se afastasse um pouco da terra, assentando-se, ensinava o barco à multidão. Então, uma coisa interessante, Jesus estava no barco com Pedro e ensinando a palavra. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai a rede para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra. Sobre a palavra de quem? De Deus. Jesus falou sobre a palavra dele. O chamado se converte, o chamado se caracteriza quando vem através da palavra do Senhor. Se for pela sua vontade, não é o chamado do Senhor. Mas quando é pela palavra do Senhor, aí o que acontece quando a palavra do Senhor vem? Fazendo isso, colheu grandes peixes. Ou seja, o trabalho foi magnífico. Que aí quase se rompia a rede, e fizeram sinal aos outros barcos, porque quase para ajudarem, que foram chegando ambos aos barcos, de tal maneira que ele quase foi a pique, quase afundou o barco. Então, quando o chamado do Senhor é para você, às vezes quase afunda o barco. A coisa é forte. Sabe por que a coisa é forte? Porque não é da força da nossa mão. A gente percebe que é o Senhor fazendo. Amém? Pode se assentar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Então nós entendemos. Aqui no texto, Pedro, então, chamado ainda Simão Pedro, ele estava então pescando, trabalhando, só que ele não pescou nada. Só que a palavra de Deus diz que ele não estava frustrado, que ele não tinha pescado nada.
Por quê? Porque se ele estava pescando, como ele era um pescador profissional, se ele não pegou hoje, amanhã ele pega. Ele deve ter peixe de reserva, ele deve ter peixe guardado. Ele é um profissional. Então, ou seja, não pescou hoje? Amém, vamos lavar a rede, amanhã a gente volta. Então, muitas vezes é dessa forma. Então, o nosso trabalho, a gente às vezes não nos preocupamos. Mas Jesus resolveu chamar ele. E uma coisa interessante, irmãos, vocês já perceberam que quando você chama alguém, há uma necessidade de esse alguém estar no mesmo ambiente? Eu não posso chamar alguém que esteja em uma outra cidade. Eu não posso falar em voz alta uma pessoa que esteja até do outro lado da rua, talvez não escute. Ou às vezes uma pessoa que não esteja nesse local. Ou seja, eu só posso chamar alguém se esse alguém está próximo. Então, uma das coisas do chamado, se você só vai escutar o seu chamado se você estiver próximo de Jesus. Você só vai escutar o seu chamado se você estiver perto de Jesus. Você só vai ter o seu chamado convicto se você ouvir a palavra que Ele tem falado para você. E porque várias vezes a gente vem e quer fazer coisas e obras para o Senhor, obra para tudo, esperando que o Senhor admita a gente na empresa dele. E aí é onde a gente se frustra no nosso chamado. A gente se frustra porque às vezes eu tenho uma habilidade de pescar, mas o Senhor não me chamou para pescar. Então as habilidades que eu tenho às vezes não é o que o Senhor me fez. Então quando Ele chama, sempre Ele vai fazer uma forma que você vai olhar e vai ter medo. Porque em seguida Pedro falou, vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque quando a palavra do Senhor, o chamado do Senhor, ele vem sobre nós, é tão forte que a gente fala: a gente não é digno disso. A gente não é digno do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Aí você consegue ter uma noção do que foi o chamado do Senhor na sua vida. Porque nós todos fomos chamados porque um dia chegamos perto dele e ele chamou. Ele chegou perto do Américo e falou: Américo, eu te chamo hoje. Mas houve uma necessidade dele chegar perto, houve uma necessidade dele ter uma intimidade. Mas Pedro foi chamado, mas ele estava pronto? O que vocês acham? Ele estava pronto para o chamado dele? Para vocês terem uma ideia, a primeira pregação que ele fez, se converteu 3.000 pessoas. A primeira pregação dele, lá ele estava pronto. Mas aqui Jesus apenas tinha só chamado. Então, existe um processo, irmãos, para a gente colher o nosso chamado. Às vezes queremos apressar, queremos fazer antes da hora, mas não. Pedro teve que sair do barco, caminhar com Jesus por 3 anos e meio. Mentoria com Jesus por 3 anos e meio. E essa mentoria era dia de sol, chuva, vento, tempestade. Pensa numa mentoria. E é interessante que quando Jesus chamou Pedro, já chamou para trabalhar, ele já foi trabalhando, já correndo atrás. Mas é interessante, em Lucas 9:1, o que a gente entende do chamado? Primeira coisa, e convocando os seus 12 discípulos, o Senhor tinha chamado 12, tinha 12 como chamado. Então primeiro ele convocou, ou seja, ele chamou para perto, ele chamou para a intimidade. Então eu quero te dizer para você, irmão, o seu chamado só se completa na intimidade com o Senhor. Eu só posso fazer coisas que o Senhor mandou eu fazer porque eu estou perto dele, eu estou escutando a palavra dele, eu estou ouvindo o que ele tem falado e tem me dado a direção do que eu fazer. Eu não posso agir pelas minhas forças, pelas minhas vontades. Então, uma das coisas que nós temos que entender, que quando Jesus convoca, ele convoca para a intimidade. E o segredo da intimidade é que quando você está em Deus, você não consegue ficar sozinho. Você não consegue guardar tudo para você. Você quer distribuir. Se você receber bênção, louvores, você quer passar para frente. Se você recebe alguma bênção, você já quer contar o testemunho, já quer glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque a intimidade com o Senhor faz com que você trabalhe no seu chamado. Não é o que você faz para poder descobrir o seu chamado.
É muitas frustrações que acontecem no nosso dia, porque a gente quer fazer e ser reconhecido pela igreja, pela pastora, pelos membros, pelo grupo de louvor. Às vezes nós estamos aqui no louvor, dando o meu máximo, mas só que está uma situação tão difícil, tão desconfortante, e eu continuo teimando, não, eu fui chamado para o louvor. Será que você foi chamado para o louvor? Será que você foi chamado para a palavra? Será que você foi chamado para diácono? Será que você foi chamado? Então, o que nós fazemos? Quando o Senhor capacita-nos, Ele nos dá apenas uma direção. Lembra do chamado de casais que o Senhor nos deu? O Senhor chamou e já jogou na nossa mão. Falou, ó, está aqui, Ministério de Casais. Igual o Pedro, estava pronto? Não. Tinha problema no casamento? Muito. Tive que aprender até hoje, até ontem. Uma das maiores crises, comprovando até a palavra, nós tivemos até ontem. O Senhor então foi trabalhando, foi mostrando que o chamado que Ele nos deu não é de minha, não é da minha força, é da força dEle. Porque nós vemos os frutos do qual a gente ministra aos casais, mas não é pelo meu exemplo, porque o Senhor ainda está também trabalhando comigo, porque na intimidade com Ele vai me confrontando. Porque, irmão, você já percebeu que a intimidade ela te dá um poder de confronto? É interessante isso. Por exemplo, se você tem a intimidade com a sua esposa, quando você faz alguma coisa, o que ela fala? Primeira coisa, fala, opa, não é assim. Já te confronta. Por quê? Porque ela tem intimidade. Se fosse só um amigo, o amigo fala assim, tá bom, ele não te confronta, ele até absorve. Então por quê? Porque não tem intimidade. Só que a intimidade, ele te dá o poder do confronto. Ele sempre vai te confrontar. Então o Senhor também trabalhou dessa forma. Então, na vida de Pedro, uma das coisas que o chamado, para poder desbloquear, nós pensamos no desbloqueio do chamado, é que precisamos estar perto do Senhor para ouvir a sua palavra e lançar a rede no que Ele falou para lançar. É na palavra dEle que nós trabalhamos. É assim que nós desbloqueamos o nosso chamado. O nosso chamado é quando o Senhor fala, faz, aí você pode fazer, que vai dar certo. Mesmo que seja impossível, mesmo que a rede chegue a quase a se romper, de tão grande o milagre, mas é porque o Senhor está fazendo. Sabe por quê, irmãos? Porque o testemunho de quem foi chamado não é meu, é testemunho de quem me chamou. Quando a obra é feita, o testemunho é para Ele, não é para mim. Porque eu sou incapaz, eu estou ainda em processo, eu estou sendo ainda quebrantado, estou sendo curado, até que o dia Ele venha. Então o meu processo continua ainda mudando, continua fazendo, e assim a gente continuando. Chamado fui, mas eu preciso ainda chegar ao ponto de estar pronto. Então o Senhor Ele vai moldando. E Pedro caminhou então 3 anos e meio com Ele. 3 anos e meio, tendo aquela mentoria, aquele contato, aquela intimidade, onde o Senhor sempre confrontava. E o interessante, deixa eu abrir o texto correto aqui, que quando o Senhor Ele começa a confrontar, Lucas 22, 31, faz favor. Aleluia. Porque quando o Senhor, como Ele tinha intimidade com os seus, só que Ele tinha 12. Ele tinha 12 para poder chamar a atenção. Mas, lá no Lucas 31, eu tenho do 31 até o 34, tá? Então vamos lá. Ó, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Isso já era na última ceia, já indo para o Calvário. A última ceia, já tinha passado toda assim, já estava na formatura, né? Ou seja, o processo que ele passou já estava na formatura. Então ele falou, volta, por favor, 31. E disse também, Simão, Simão, ele disse o quê? Velho homem, aquele pescador lá, você, aquele camarada, você, o que acontece? Eis que Satanás pediu para se andar. Ou seja, dentre os 12 pediu para Pedro. Vamos lá. Mas eu roguei por ti, Jesus rogou por ele, para que a sua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, quando o quê? Pedro era convertido, irmãos?
3 anos e meio, e Jesus chegou na cara dele e falou: meu querido, vai se converter. Então muitas vezes é dessa forma. Então a gente acha que porque a gente foi chamado, a gente faz alguma coisinha aqui em cima, ou faz alguma coisinha para os irmãos, acha que eu tenho direito. Jesus chegou na lata de Pedro e falou: meu querido, vai se converter. 3 anos e meio comigo, vendo milagres, e até hoje você não tem esse coração duro. Não é fácil, né? E aí em seguida ele fala assim: e confirma os seus irmãos. Confirma quer dizer o quê? Orienta os seus irmãos, leva eles. Por quê? Porque Pedro era líder. Onde ele decidia, todos iam através dele. Então Jesus, ele tinha uma intimidade com todos, mas um confronto era com Pedro, porque ele queria estabelecer o seu chamado. Então, para poder ser estabelecido o seu chamado, para que o seu chamado entre em evidência, o Senhor confronta você todos os dias. Ele começa a falar quem você é. Ele te joga na sua cara: você precisa se converter, você precisa mudar os seus costumes, você precisa mudar o seu jeito de falar, você precisa mudar o seu jeito de pensar, você precisa mudar o seu vocabulário, porque para você e para mim, você não presta. Jesus chega na lata. Mas por quê? Porque ele tem intimidade. Mas e quando nós não temos intimidade com o Senhor? Então o Senhor nos confronta, a gente faz o quê? Irmãos, essa igreja acho que não está boa para mim, eu vou sair. Por quê? Porque o confronto nunca é fácil. Porque o confronto, você está indo num caminho, você é barrado, você tem que mudar a direção. O que eu faço? Eu volto ou eu vou na outra direção? Ou seja, o confronto te para. Então quando Jesus ele te confronta, porque uma das coisas é porque é intimidade, e aí outra das coisas é que você tem que mudar o caminho. Então Pedro foi confrontado ali. Próximo. Ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e morte. O que Pedro falou? Pedro orgulhosão, que hoje é minha formatura, né? Jesus, faz 3 anos e meio que nós estamos juntos, quanto milagre eu ajudei a fazer, eu andei sobre as águas, e você vai falar que eu não me converto? Conta comigo, vamos juntos, nós vamos para a prisão juntos. É essa ousadia que nos faz o chamado, a gente não entender que o Senhor está ainda no processo. A gente ainda tem fé para chegar, mas há uma necessidade de ter um processo, uma profundidade. Um exemplo, por exemplo, não tem um relógio, praticamente todos os relógios são a prova de água. Alguns não são, né? Mas a maioria são a prova d'água. O relógio à prova d'água, ele tem as medidas em ATM. ATM seria a atmosfera, ou seja, peso a cada 10 metros de água sobre ele, uma pressão sobre ele. Então tem relógio que é 3 ATM, tem relógio de 5, relógio de 10. Parece que eu estava vendo, o maior que aguenta é o de, acho que é 40 ATM. Ou seja, conforme você vai descendo ao mar, o relógio vai recebendo uma pressão sobre ele, e essa pressão faz com que ele deixe de funcionar. Então ele fala: vai entrar água. Então Pedro, o que Pedro fez? Ele falou: não, pode vir, eu quero ir mais profundo, eu quero ir lá no profundo com o Senhor. O nível de Jesus era para ir para a cruz, era o profundo do profundo, mas o camarada estava com um reloginho que nem a prova d'água era. Jesus falou assim: não, você quer vir para o profundo? Só que precisa de treinamento. Você quer vir mais profundo? Você vai receber maior pressão, porque a pressão vai vir, a pressão vai aumentar. Você quer ir mais profundo? A pressão vai aumentar. Você quer ir mais longe do seu chamado? A pressão vai aumentar. Então é interessante que Pedro não percebeu que o reloginho dele estava entrando água já. A pressão estava forte. E ele falou: não. Aí Jesus falou: não, calma, meu querido. Próximo. Mas ele disse: digo-te, Pedro, agora já não é mais o Simão. Falou: eu digo você, hoje, você, Pedro, passou agora no teste, que está se achando que vai mais profundo. Você, que não cantará hoje o galo antes que você me negue 3 vezes. Olha o que Jesus fala: meu querido,
Você não vai passar nos 3 metros de ATM e a água vai entrar no seu reloginho. Não vai aguentar a terceira pressão. Ou seja, vai receber 3 pressões. Não vai aguentar. Vai cantar o galho. Então o chamado dele ainda, uma coisa que é interessante, Pedro foi chamado, amém? Pedro era escolhido, amém? Também era escolhido. Mas Pedro estava pronto? Não estava pronto. E Jesus falando para ele, Pedro, ainda não está pronto. Mas o interessante é que esse texto então continua. Deixa eu ver onde que está. Vai estar no João 20. Por isso que eu falei que confirmou a palavra nas madrugadas, né, pastor? Quando a pastora me mandou, eu falei, é essa mesmo. Conhecemos até a música João 20, tá? Praticamente a Bíblia já está aí na sua mente. No João 20, no versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas dos discípulos, com medo dos judeus, se tinha ajuntado junto e chegou Jesus. E pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. Este momento foi o momento da primeira aparição de Jesus, depois desse feito que ele negou as 3 vezes. Então Pedro, ele entristeceu quando ele negou. Ele viu o quão falho ele era. Ele viu que a água entrou no relógio. Ele falou, não aguentei nem a terceira pressão. E Jesus achando ele achando que ia chegar longe. Mas aí, o que acontece? É como se fosse um cartão. Irmãos, imagina você com um cartão de crédito sem limite, emprestado ainda, não é seu. Cartão de crédito sem limite emprestado. Aí Pedro, o que Pedro fez? Gastou, hein? Pensa, gastou, foi gastando. Na hora de pagar a conta, falou, rapaz, não tem dinheiro. A coisa agora ficou crítica. O cartão não é meu, a conta está muito alta e não tem como pagar. Mas Pedro recebeu uma notícia. Ele falou assim, Jesus morreu no Calvário. Ao mesmo tempo que ele ficou triste, ele falou, ainda bem que a minha conta foi paga. Ou seja, o meu cartão de crédito cancelou o CPF. Eu não tenho mais dívida, né? Aquela dívida de eu ter me negado 3 vezes, aquilo lá, estou livre, né? O dono do cartão morreu. A conta era minha, mas o dono do cartão morreu, né? Amém. Mas aí, o que acontece? Maria vai lá nos seus discípulos e fala, Jesus ressuscitou. Imagina o coração de Pedro, misericórdia, o dono do cartão. O dono do cartão, e agora? Imagina a dívida, irmãos. Mas eu quero te dizer que se você tem intimidade com o Senhor, Ele vai te confrontar. Não vai ter como deixar a dívida para trás, de forma alguma. Mas o interessante é que é o processo que eu estava falando. O processo diz assim, que nesse versículo ele diz que essa foi a primeira vez que Jesus apareceu entre os discípulos. E ele diz assim, a paz seja convosco. Próximo. E disse, isto mostra-lhes as suas mãos e os lados, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Os discípulos se alegraram. O que vocês acham que Pedro se alegrou, não? Fala para mim. O que vocês acham que Pedro falou? Pedro ficou quietinho. Ficou, estava nem aí. Amém? Jesus veio. Só que Jesus é tão misericordioso que ele não falou nada. Simplesmente ele só foi, apareceu, a paz seja convosco. E aqui ele deu uma primeira ordem, sério. E disse Jesus, outra vez, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, hoje eu envio a vós. Opa, o chamado foi, o tempo com ele foi, agora Jesus mandou a palavra, agora eu te envio. Hoje, a partir de agora, a
após eu ter pago o preço daquele cartão, hoje eu autorizo vocês a serem enviados. Então, irmãos, o nosso chamado, quando vem do Senhor, existe um processo. Somos chamados, somos confrontados, somos cada dia mais quebrados na presença dEle, mas sempre na intimidade dEle. E Ele chega ao ponto de falar que nós não somos convertidos, que nós não somos falhos e pecadores. Todos os dias a gente tem que negar nós, mas sempre estar com intimidade com Ele, senão isso não dá certo. E aí o Senhor vem e fala assim: agora eu vou enviar a vós. Então o chamado começa a se cumprir. Só que eles não saíram ainda daqui, ainda ficaram lá, né? Essa foi a primeira aparição. Na segunda aparição está no versículo 26. Aí ele veio pela segunda vez. 8 dias depois, ou seja, passaram 8 dias, né? Pedro tinha até esquecido da conta. Falou: ah, pai, já, né? Porque a gente, não, acontece, né? Você esquece as contas e fala: melhor esquecer, né? Para ver se o credor lá não lembra. Mas na verdade, Pedro estava tranquilo. Então lá, 8 dias depois estava outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus entrando com as portas fechadas e apresentou-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Mais uma vez ele apareceu entre eles. Só que o interessante é que Jesus veio nesse encontro só para Tomé. Falou: Tomé, quero tratar você, eu vou te enviar, mas há uma necessidade de eu tratar uma coisa com você, porque se o seu chamado depender de ficar vendo meus milagres, você não vai progredir, porque feliz é aquele que crê sem ver. Então ele já falou: ó, o chamado só pode ser convicto, evidenciado, se você crê e não vê, porque se você vê e crê é fácil. Então Jesus já começou: ó, o seu chamado mas vamos acertar isso aqui, vamos ter um confronto, vamos acertar esse detalhe. Então, às vezes, irmãos, temos que ver nas nossas vidas como que está essa parte. Nós temos que ficar vendo milagres do Senhor, ou a gente tem que agir pela fé, na confiança que Ele vai fazer no tempo dele, não no nosso. Às vezes vemos que a situação está tão ruim que cada vez piora mais, e você fala: e Jesus está onde? Ele está 8 dias fora, mas uma hora ele vai voltar. E aí ele vai voltar, ele vai entrar para onde não tem porta. Mesmo que as portas sejam fechadas na sua vida, ele vai entrar aonde não tem porta. Aleluia! Mesmo que tudo seja fechado, ele vai entrar e vai te dizer: creia somente, sem ver. Creia somente que eu vou fazer. Amém? E mais uma vez Pedro, quietinho, sem falar nada. Misericórdia. Amém? Aí entra agora no 21:1. No 21 primeiro. Aleluia. Depois disso manifestou Jesus outra vez. Essa foi a terceira. E os discípulos junto ao mar de Tiberíades manifestou assim. Estavam junto a Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, para Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Próximo. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Irmãos, uma das coisas que a gente tem, nós temos no nosso chamado, e ele não tinha entendido o poder da liderança que Jesus tinha falado para ele, o quanto ele era líder, que ele tinha que cuidar dos seus irmãos, ele tinha que se converter e cuidar dos seus irmãos. O que aconteceu aqui? Ele falou: ó, Pedro, vou pescar, vamos voltar às velhas práticas. Vamos voltar às velhas práticas, porque Jesus já era. Jesus foi embora. Passou o tempo com Ele. Quanto tempo a gente passa com o Senhor e tem momento que a gente fala: não dá mais. Isso aconteceu com Pedro. Pedro falou assim: eu vou voltar a pescar. Só que o seu poder de influência, porque o seu chamado, Jesus capacitou, e uma vez capacitado, Ele não toma de volta. Então, se você é líder, você vai continuar sendo líder mesmo se você fique quieto. Mas quando ele decidiu pescar, o que os outros disseram? Diz-lhes: também vamos contigo. Então ele ainda leva mais alguns ainda para pescar.
Jesus falou, agora eu vou enviar vocês. Mas ele não, falou, não, eu vou voltar às minhas velhas práticas. Eu não vendi o barco, ainda eu tenho ele. Eu vou voltar para a água e vou pescar. Amém? Mais para frente. Olha o chamado, vamos quebrar. Nós precisamos ver o chamado. Amém? Agora no 21:5. Disse, pois, Jesus, filhos, tem alguma coisa para comer? Jesus estava na praia e ele estava no mar, não tinha pescado nada, outra vez, sem nada. E Jesus chegou, tem um peixe para comer e tal? Não, não tem. E Jesus estava na praia ao lado de uma fogueira, onde Pedro simbolizava uma ATM. Uma ATM que quer dizer uma atmosfera. Lembra da atmosfera? Então tinha uma certa pressão. Ele recebeu uma pressão na fogueira, onde ele negou uma vez. Então estava Jesus de novo na praia com a fogueira, mantendo o mesmo ambiente, mesmo clima, a mesma pressão. E ele chamou, e aí, tem peixe? Não tem. E aí o que ele falou em seguida? Ele disse assim, lançai a rede para o lado direito. Direito quer dizer autoridade, justiça. Toda vez que eu falar anda direito, vai com autoridade. E achareis, lançareis, pois podiam tirar peixes, multidões de peixes. Aí o que aconteceu? João, que era aquele que estava deitado ao colo do Pai, aquele que era um dos mais íntimos do Senhor, aquele que deitava ao colo, ele ouvia a batida do coração de Jesus. Já pensou isso, irmão? Ouvindo a batida dos corações do nosso amado? E aí ele estava ali, quando ele viu, lança do lado direito, ele falou, eu conheço essa palavra, eu conheço o Senhor Mestre, é Jesus. Aí o que aconteceu na situação? Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse, Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. O que aconteceu? Ele não aguentou mais a pressão. Ele falou, é agora. Eu preciso consertar. Eu preciso mudar aquilo que eu deixei para trás. Eu preciso pagar aquela fatura. Porque agora ele veio para mim. Então ele, sem medo, ele se lançou no mar e foi na presença do Senhor. Mas o interessante é que naquele ambiente onde estava o fogo, aquele clima que lembrava a derrota dele. Porque por muitas vezes o Senhor vai te levar ao mesmo ambiente no qual você foi derrotado, só para dizer que você foi chamado e vai vencer. Só que lá naquele lugar ele vai te confrontar, porque às vezes pelas suas atitudes você levou tudo a perder, mas agora com ele é diferente. Então Jesus chegou junto aos discípulos e falou assim, estamos aqui comendo do pão e do peixe. Mas ele chegou a Pedro. Ele não chegou aos outros, ele chegou só a Pedro. Ele falou, Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas, você é líder. Apacenta minhas ovelhas, porque você tem um chamado para mais. E por mais uma vez Jesus perguntou, Pedro, na verdade nem é Pedro, ele falou, Simão, aquele velho homem, você me ama? E mais uma vez ele falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Por que você levou eles a pescar se tem tantas almas a ser resgatadas? Por que você está preocupado com o serviço se tem tanta coisa para enviar? Nós fomos chamados para pregar o Evangelho à nova criatura. E você está dentro da igreja querendo trabalhar, irmãos, querendo ter convicção dos seus chamados em prol da casa. Quantas almas estão perdidas? Quanto o Senhor chamou para enviar a pregar o Evangelho. É para isso que nós fomos chamados. Eu não fui chamado para tocar, eu não fui chamado para louvor, eu fui chamado para pregar os evangelhos do Senhor. O meu chamado é para vidas, não é para trabalho.
Nós temos que tirar, desbloquear o nosso chamado e entender que o chamado não é serviço, o chamado é intimidade com o Senhor. Mas pela terceira vez, porque foi 3 vezes que ele foi negado, e pela mesma pressão, o Senhor trouxe ele àquele nível, falou: não, você queria chegar nesse nível? Então eu vou te colocar nesse nível agora. Pedro, tu me amas. E ele entristeceu porque ele lembrou da fatura, ele lembrou que ele não podia pagar aquilo, e o credor, aquele que era o dono do cartão, estava ali à frente dele. E agora, Pedro? Ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que de forma que aquilo comoveu ele, que ele transformou, ou seja, só faltava isso na vida dele. Porque às vezes, irmãos, nós somos chamados, mas às vezes os confrontos, as negativas que a gente deixou, há uma necessidade de conserto, porque senão isso vai atrapalhar no chamado. Imagina então se Jesus tivesse lançado Pedro para pregar o Evangelho e ele devendo o cartão ainda, irmãos, ou seja, negado o próprio Cristo. Como que ele pregaria a palavra do Senhor se ele tinha negado o próprio Cristo? Então há uma necessidade de cobrar a fatura, há uma necessidade da gente pagar o preço, da onde a gente caiu, da onde a gente errou, porque senão o nosso chamado não é concretizado. Então Pedro, naquele momento, ele foi confrontado pelo Senhor, porque intimamente o Senhor faz isso conosco. É intimamente, ou seja, é na presença dele, é naqueles momentos de oração, é naqueles momentos de entregas, de jejum, na mata, Bíblia, igreja, é nesses momentos que o Senhor fala contigo. Mas é por muitas vezes você foge e quer ainda receber o chamado. O Senhor é aquele que chega e fala assim: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Porque o interessante, irmãos, para quem foi chamado, que somos nós, é que se a gente ama o Senhor, se a gente ama o preço que Ele pagou por nós, porque daí, se o meu amor é pelo preço que Ele pagou, não importa o que eu tenho que fazer, se eu tenho que limpar, se eu tenho que passar os fios de baixo aqui que eu estou devendo, eu tenho que passar os fios aqui ainda, entrar aqui embaixo e passar. Mas, ou seja, não importa o trabalho que eu faço em prol daquele que me chamou. Porque a obra, ou seja, o testemunho não é meu, o testemunho é daquele que me chamou. Eu não tenho, eu estou no processo ainda, só porque um dia ele perguntou para mim: Fábio, tu me amas? E ele pergunta para você hoje: você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas, prega o evangelho no qual você foi chamado. Porque nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Temos que abrir o olho e não saber que não é serviço. O serviço é um resultado da intimidade. O serviço é um resultado do chamado. Não é eu fazer para ser efetivado. Não. Eu sou primeiro chamado para a intimidade. E aí flui águas da vida. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Aleluia. Hoje é uma noite de desbloqueio do chamado. Às vezes o Senhor tem chamado você para fazer a obra dele, mas você quer pular o tempo, a mentoria daqueles 3 anos e meio. Você não quer perder tempo com orações, com Jesus, com jejum, com palavras, com entrega na marca. Você não quer entregar, você quer, como a pastora falou, você quer estrela, você quer ser estrela. Mas só para dizer para vocês, a estrela ela foi feita para cair, todas elas caíram. Estrela não foi feita para ficar, ela foi feita para cair. Então eu quero dizer para vocês, naquele lugar onde você caiu, naquele lugar onde você negou Jesus, às vezes foi um momento na sua vida no qual você foi confrontado. Às vezes a gente é confrontado por velhos amigos, confrontado por famílias, confrontado por amigos,
por até companheiro de trabalho. E naquele momento que era um momento para você falar, não posso porque eu sirvo a um Deus que tudo pode. Você abriu mão e foi. E eu quero te dizer, essa conta, ela não tem como ser paga se você não confessar diante do Senhor. Ela fica em aberto o tempo todo, ela não fica no esquecimento. Jesus não esqueceu do que Pedro tinha feito, mesmo ele aparecendo várias vezes, ele não esqueceu. Mas ele foi o quê? Visitando, até que um momento ele fez um confronto. E esse confronto fez com que sarasse o seu chamado. E o interessante é que ele abriu igrejas, Pedro. E o interessante é que a primeira pregação dele converteu-se 3.000 pessoas. Olha o que é uma evidência do chamado do Senhor. Então há uma necessidade, irmãos, de nós deixarmos tudo aquilo que não pertence ao Senhor, para nós seguirmos o seu chamado. Às vezes, sabe o que muito nos confronta? A mentira. Quem que mente aqui, irmão? Quem que mente? Quem não levantou a mão já está mentindo. Não existe quem não mente, irmão. Porque é uma coisa caída do homem. Há uma necessidade, irmãos, de nós deixarmos a mentira. Sabe o que acontece às vezes? Aproveitando o gancho e puxando a orelha dos meus liderados. O que acontece muitas vezes é de nós chegarmos aqui e falar, tirou a música? Tirei. Irmãos, como que o chamado vai se cumprir, irmãos, se eu estou mentindo no altar do Senhor? Porque eu comecei a confrontar, irmãos. Eu comecei a confrontar, Senhor, por que o Senhor não visita a gente sempre no louvor? Porque tem mentira no louvor. Seremos sinceros quando nós somos íntimos. Você consegue mentir com a sua esposa? Porque quando você tem tanta intimidade, se você tentar mentir, ela vai de você. É igual a criança, você vê ela desde pequenininha, né? E vai crescendo. Aí se ele mente, eu sei que ele mente. Não é dele não. Por quê? Porque nós temos intimidade, eu conheço ele desde pequenininho. Conheço desde os primeiros choros dele. Então eu sei o tom de voz que ele fala. Eu sei a maneira que ele fala. Eu sei da forma que ele fala. Eu consigo saber o sentimento que ele tem. Isso só acontece, irmão, quando nós temos intimidade. E o Senhor convida hoje você. Quer ter intimidade comigo? Porque não importa a palavra que você falar, você não consegue mentir na presença do Senhor. Então eu quero te convidar nessa noite, aquele que hoje quer renovar, desbloquear o seu chamado. Eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos estar orando. O seu chamado hoje é o que? Você vai começar a confessar aquilo que distancia do Senhor. Aquilo que você começou a ficar longe da presença do Senhor. Porque na presença dele você não consegue mentir. Na presença dele você não consegue deixar de falar. Mas aí você chega na presença dele e fala, Senhor conhece meu coração. Tu sabes que eu te amo. Porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Aleluia. Começa confessando, irmãos. Simplesmente o que foi que você negou Jesus? O seu chamado está bloqueado porque você negou oferecer algum momento. E o Espírito Santo é aquele que revela hoje para você. Há uma necessidade de nós deixarmos no altar do Senhor. Porque nós fomos chamados para pregar o Evangelho da própria criatura. E o seu chamado só se faz quando você tem intimidade com Ele. Estou voltando à essência da dor.
essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência és tu, a essência és tu, Jesus. O Senhor te chama para a intimidade agora. Começa a falar com Ele: Senhor, me perdoa pelas falhas. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho negado você por várias vezes. Mas hoje eu quero ter uma aliança contigo e eu quero ouvir a sua voz. Eu quero receber o seu chamado. Eu quero ser o Senhor usado pelo Senhor. Mas hoje eu quero ter um encontro contigo. Eu quero ser cheio do seu Espírito Santo. Eu quero que o Senhor venha transbordar. Oh, eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim.
Deus te deu. Porque é de pouquinho em pouquinho, é de glória em glória, de vitória em vitória. Não deixe o pouquinho que o Senhor te deu. Tem pessoas que dependem do teu pouquinho. Tem pessoas que dependem da tua oração, da tua intercessão. Pedro, tu me amas. Continua intercedendo. Continua esperando. Pedro, tu me amas. Tu me amas. Tu és para mim vaso escolhido. Tu és vaso, eu te chamei, eu te tirei do lamaçal. Eu dei o Egito por ti, a Etiópia por ti. Eu paguei um preço de sangue por ti. Eu te amo. Eu te amo. Aguarde o tempo. Ele vai aparecer para você. Ele vai aparecer no teu caminho. Aguarde o tempo. Não questione o Criador. Ele sabe a obra que Ele está fazendo. Está preparando tudo. O cenário da vitória, o cenário da fogueira, o peixe, o pão. Deus está preparando. Lembra do primeiro amor? Lembra do primeiro amor, quando tudo você dava glórias? Quando você não via a hora de vir para o culto? Quando você não via a hora de se arrumar? De colocar uma roupa? De colocar um terno? Volta no primeiro amor. Volta onde tu caíste. Pedro, vem. Pedro e Pedra também. Nós podemos ser mulheres, Pedro. Lembra quando você amava a obra? Lembra de que tudo era motivo de glorificar, tudo era motivo de bater palma, tudo era motivo, graças a Deus. Que livramento! Você nem dá glória mais pelos livramentos. Tem esquecido das pequenas coisas. Pedro, volta na essência. Olha a tua vida. Te curei do câncer, tirei da lama. E acha que eu não estou? Olha a sepultura, só a sepultura que Ele fechou já é motivo de você adorar, de você falar jamais. Eu prefiro morrer do que deixar o meu Jesus. Para de ficar barganhando com o Pai. Somente ama Ele, Deus está falando. Somente creia, não barganha com o Criador. Tem mais gente aí na nave da igreja. Só esse pedacinho aqui, ó. Essas pessoas aqui são as corajosas. Tem gente aí que Deus fala: você quer ser teu chamado, então vem. Vem buscar. Pastor, tem gente aí que você quer. Ele vem. Deus está te chamando, vem.
Amém, igreja? A Gabi foi batizada com o Espírito Santo uma vez. Falou mistério. O Senhor desenrolou a língua dela. Ela falou em língua só. Acabou subindo. Deus selou ela com a promessa. Sabe o que é isso? Deus mandou perguntar para ela: tu me amas? Então ouve o meu nome. Quando Pedro pregou, Mateus, a primeira pregação, 3.000 almas. Se prepara, levanta sua mão. Depois dessa noite, é um divisor de águas na sua vida. Se prepara. Não é para esperar, pela tua fé. É pela tua fé, Pedro. Se prepara. Porque coisas extraordinárias. 3.000 almas para a primeira pregação. Coisas extraordinárias Deus vai fazer. E o nome dele está sendo glorificado. Porque hoje, mais uma vez, desbloqueou. Amém? Só palmas para Jesus. Pode ficar aqui na frente para o Senhor. Sábado, você que não tem compromisso, mas fica aqui para nós encerrar. Lá na igreja 11ª Presbiteriana, Mateus Carvalho estará lá e banda. Culto para os jovens. Leva teu filho lá. Aqui na Guaiapó. Depois a gente vai pôr nas redes sociais do pastor Marco ali. Sábado 7h30. Domingo culto da família. Sábado que vem, Santo Batismo. Você pode bater palma para Jesus? Ainda dá tempo de você dar seu nome e batizar. E dia 14, Sidney Almeida, Pescadores de Vida, e a banda aqui também, no nome de Jesus, amém? E domingo agora, mais um dia do desbloqueio. Quem está saindo desbloqueado aqui? Se recompôs, filha? Que bênção, não? Vamos orar. Senhor, meu Deus, leva teu povo em paz, livra do mal, da seta, do acidente, do tombamento. Livra, Senhor, de toda praga, do Covid, da dengue hemorrágica, da dengue sazonal, de todo tipo de dengue, enfermidade, gripe suína, todo laço do inimigo seja repreendido, Pai. Livra teus filhos da toda bocada, todo enquadro do diabo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Faz a conchinha, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doce consolação do Espírito Santo esteja com a amada igreja. A igreja diga: